Olá, amados, a graça e a paz do Senhor, tudo bem? Vamos à nossa jornada, mais um passo, o quinto passo da nossa jornada. E o tema hoje é doar, doação, liberalidade. Você conhece e entende essa palavra? Você acha que isso é um princípio bíblico? Você acha que repartir com outras pessoas é algo espiritual? São perguntas que a gente deve se fazer. Eu vou começar o vídeo de hoje citando um texto bíblico, porque quando eu li essa parte no livro, já falei com vocês, né? Essa jornada é baseada na Bíblia e também no livro do bispo J.B. Carvalho, chamado Metanoia, 21 dias de transformação. E quando eu li essa parte, eu fiquei sem saber ao certo o que dizer sobre isso. E eu fui orar, fui buscar a Deus e algumas coisas Deus ministrou ao meu coração. E principalmente ao me deparar com esse versículo, eu vi algumas coisas que nós precisamos ver. Olha só, Provérbios 11, 24. Está escrito assim: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros que retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha só, o sábio escrevendo inspirado por Deus, porque toda a escritura é divinamente inspirada, a gente lê isso lá no Novo Testamento. Então aqui o sábio está dizendo: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Segundo esse versículo, cada um de nós tem algo que deveria repartir com outra pessoa. Como nós interpretamos então esse versículo? Como nós enxergamos? Precisamos fazer uma reflexão para entender qual é a relação nossa com o dinheiro e de Deus com o dinheiro. Então eu faço uma pergunta: qual o propósito de Deus em nos dar bens? Recurso financeiro e também outros bens. Você acha que é simplesmente para nós desfrutarmos daquilo? Ou é para que abençoemos outras pessoas? É uma pergunta interessante para ver. Então, quando Deus ele fala sobre essa questão, nós precisamos pensar nesse propósito de Deus em abençoar umas pessoas e outras não. Ou todos têm o direito de ser abençoados? São questões que a gente pode refletir. Então, se Deus abençoa alguém, para que Deus está abençoando? Para que Deus está enriquecendo aquela pessoa? Um outro princípio bíblico, um outro versículo, João 3,16, olha só como é que isso é muito espiritual. João 3,16 está assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, então é um princípio que não começa na terra, é um princípio que começa no céu. Deus ele dá. Quando nós oramos e pedimos alguma coisa a Deus, Deus dá e não nos cobra. Quando pedimos o Espírito Santo, ele nos dá e também não lança em rosto. Então, é uma virtude de Deus dar a quem pede e dar a quem necessita. E conforme nós lemos aqui, cada um de nós pode abençoar outras pessoas. Porque Deus quer, ou porque Deus age dessa forma conosco. Olha só, Deus, ele não quer que coloquemos o nosso coração nas riquezas, nos bens, porque são coisas
temporais, são coisas finitas. Nós não podemos levar nada dessa terra para a eternidade, onde nós vamos viver. Então, Deus, Ele abençoa e Ele quer que o nosso coração seja um coração liberal, como é o coração dele. Você acredita que o coração de Deus é um coração liberal? Olha só um outro texto bíblico, vamos lá. Lucas 18, 22, está aqui. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. Estou falando da Bíblia, não estou falando da minha opinião, nem da opinião de ninguém. É a Bíblia. Esse episódio, você já deve ter lido ou ouvido alguma pregação, é o jovem que chega diante de Jesus e argumenta com ele ali sobre a vida eterna. Falando que é religioso, que cumpre a lei, que dá esmola aos pobres. Agora Jesus o confronta e diz: vai lá então, venda tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Quando Jesus falou isso para esse jovem, ele ficou triste porque o coração dele não estava no Evangelho, na salvação em Jesus. O coração dele estava nos bens da terra, naquilo que ele tinha conquistado. Certamente ele se esforçou para conquistar coisas. E agora Jesus manda com que ele devolva um teste, né? É um teste. E eu creio que quando Deus ele faz um teste conosco, ele quer nos abençoar. Ele quer verificar onde está de fato o nosso coração. Então, pensando nisso, eu vou ler alguns trechos do livro aqui que eu marquei. Eu citei a Bíblia, vamos ler outros versículos também. Mas olha só, Deus pesa nossas motivações. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Deus quer confiá-lo herança e mordomia. Olha só, Deus quer ver se somos confiáveis para nos deixar responsáveis por tesouros, por bens. Ele quer saber se somos bons mordomos daquilo que ele quer depositar em nossas mãos. Mas é preciso lidar com a cobiça e a avareza. Olha só, naturalmente o ser humano ele tem cobiça e avareza. E na hora que somos chamados por Deus a sermos liberais, é Deus tratando da nossa natureza pecaminosa, que é cobiçosa e avarenta, nos tornando iguais, semelhantes a Ele, para sermos capazes de sermos mordomos de tesouros que Ele quer depositar em nós. Então, no momento do teste, nós podemos ser aprovados ou reprovados. Então, sonde o seu coração, porque Deus está pesando em uma balança quais são as suas motivações. Prosperidade carrega propósito. Se você não tem finalidade para o seu dinheiro, ele será o seu bezerro de ouro. Olha só, se você não tem um bom propósito em ter riquezas, bens, ele vai ser o seu bezerro de ouro. O teu coração não pode estar nos bens e na riqueza. O teu coração precisa estar em Deus e Deus fará fluir na tua vida. Vamos lá, aqui outra coisa. O espírito da avareza é armazenar, possuir, estocar, garantir um futuro incerto. É a patologia do ter. Então, você consegue identificar o espírito da avareza. Ele quer só reter, só reter, só reter. E tudo aquilo que retém, não é compartilhado, não é distribuído, ele não traz consigo vida.
não traz a vida que ele poderia dar. Você vê um rio, né, represado, ele não tem sentido de ser. Agora, se ele flui, se ele corre, ele abençoa muita terra, muitas pessoas. As plantações são avivadas, né, por aquele rio que passa. Então, Deus nos chama para ser como rios, fluindo e abençoando vidas. Outra coisa que eu grifei aqui: o que você tem, você não pode levá-lo consigo. É uma miragem. Pergunte ao coveiro. Vai no cemitério, pergunte ao coveiro se alguém que viveu aqui ajuntou o tesouro, se ele levou aquilo. Me lembro agora de um texto bíblico também que fala sobre isso, né? Quando um homem planta, colhe, deposita em celeiros e diz: alma, agora você pode descansar, viver a vida, pode curtir. E a palavra de Deus pergunta: e se hoje te pedirem a tua alma, tudo isso que você ajuntou será para quem? Você não consegue levar para si. Acredite, outro texto grifado aqui. Acredite, o miserável pode ser tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro. Tem alguém que você conhece assim? Que é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro? Nada além do que isso? E quando a generosidade se manifestar, o espírito da miséria vai protestar. Tem pessoas que têm oportunidade de abençoar tantas pessoas e quando a oportunidade vem também o protesto da miséria, o espírito da avareza protesta. Ele não merece, não dê. Ele vai usar para isso, ele vai usar para aquilo. São pensamentos que às vezes vêm na nossa mente e nos impedem de fazer o bem. Eu lembro de um dia no seminário lá, sendo ministrado pelo pastor Manuel, que dava uma matéria. Ele falou que um dia ele indo para a igreja, ele e o genro dele dirigindo, pararam num sinal de trânsito e alguém veio e pediu dinheiro. E ele instintivamente respondeu: não tenho. E o sinal abriu, eles seguiram. E diz ele que andou um pouco e o Espírito Santo falou com ele: ele falou a verdade e você mentiu. E ele foi olhar o bolso e tinha R$50 no bolso. O Espírito Santo confrontou. E ele falou com o genro dele: volta. Aí o genro falou assim: mas a gente vai ter que voltar lá muito longe e fazer o retorno. E ele falou: não, volta. Volta que Deus, o Espírito Santo, me disse que eu preciso ajudar aquela pessoa. E eles deram a volta, chegou, parou no local, né, do ponto do sinal, procurou aquele rapaz, achou aquele rapaz e conversou com ele. Ele falou: eu queria levar uma comida para as crianças, um arroz, feijão e tal. E ele deu os R$50 para aquela pessoa, depois de uma conversa, e falou para ele ir na igreja, porque a igreja podia dar uma cesta básica para ele. Esse homem foi no domingo na igreja, arrumado, né? Não estava mais como foi encontrado ali naquele sinal. Ele falou que durante um bom tempo ele frequentou a igreja lá, aceitou Jesus e Deus fez uma obra. Então você não sabe a quem abençoar, mas o Espírito Santo sabe. O que você precisa é ser liberal e estar disposto a ser usado também, não somente com a sua vida física, mas com os bens que Deus tem te dado. E você está disposto a isso? Você tem essa intenção? Você alguma vez já orou a Deus e falou: Senhor, se houver necessidade, o Senhor pode usar tudo aquilo que você me deu? Eu acho difícil alguém ter feito essa oração, mas é uma boa oração. Outra coisa aqui, ele diz assim, Judas, né, ele exemplifica Judas, que ao ver a mulher despejar o bálsamo sobre o corpo de Jesus, disse: poderia dar aos pobres, para ele não há o suficiente. Então, o espírito da miséria sempre vai procurar uma outra motivação que não a motivação do Espírito Santo. Outra aqui, somos felizes quando servimos aos outros. Você já percebeu isso?
que quando você serve ao outro, você sente uma alegria, é a recompensa de Deus. É a recompensa que Deus nos dá, porque Deus não deve nada a ninguém. Então Ele nos dá uma alegria que muitas das vezes nós não conquistamos armazenando, mas quando compartilhamos, Deus nos dá essa alegria. Quanto mais você se preocupa com a sua própria satisfação, menos satisfação terá. Você concorda com isso? Eu concordo, tá? Nós fomos feitos para os outros. Deus, ele fez o ser humano de uma forma tão extraordinária que nós dependemos uns dos outros. Então, quando um tem e o outro não tem, isso é um plano perfeito de Deus, para que o ser humano ele seja um servo do outro. Tá? Outras coisas que eu queria falar aqui são versículos bíblicos, né? Olha só alguns versículos bíblicos que eu separei aqui. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente vê... esse texto eu já citei, né? E o que retém o que deveria dar cai na pobreza. Você já pensou que tem uma parte que você ganha de Deus que não é para você? Ou você acha que tudo que Deus te dá é só para você? 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. Não é simplesmente dar porque é a vontade de Deus, é dar com alegria, porque você faz parte, você tem o mesmo Espírito de Deus, e a alegria de Deus é abençoar, e a nossa alegria também deve ser abençoar. Não diga ao próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se você pode ajudá-lo hoje. Provérbios 3, 28, ou seja, o bem, né, ou doar essa liberalidade ao próximo, ela é no momento em que a necessidade se apresenta. Então o sábio diz aqui, não diga ao próximo, volte amanhã, quando você pode ajudá-lo hoje. Outro aqui, deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Você já pensou, né, que Deus nos dá coisas que precisamos repartir com outras pessoas? O coração liberal é um coração aberto a receber muito mais. Um coração que não é liberal é um coração fechado, e Deus não pode abençoar a esse coração, porque simplesmente ele está fechado. Provérbios 22, 9, para encerrar. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Existem pobres no mundo, e nós que somos abençoados por Deus precisamos olhar para eles com o mesmo olhar de Deus. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tem horas que nós precisamos de ajuda, de auxílio. É bom receber, não é? Agora imagine como é bom também dar, ajudar. Então, o JB, nesse livro aqui, ele sugere algumas coisas, né? Eu vou ler aqui para encerrar. Ele diz assim, cultive o hábito de dar. Treine seu espírito para doar. Ministre às outras pessoas, ou seja, abençoe elas, abençoe com palavras, abençoe com recursos, abençoe com bens, né? Procure algo para dar. Tire tudo aquilo que você não usa do guarda-roupa. Quanta coisa você tem aí no seu guarda-roupa que você não usa? Às vezes eu pego aqui uma camisa e eu olho para ela, quanto tempo eu não uso essa camisa? De vez em quando eu faço uma bolsa de roupa e dou para quem necessita. E isso abre portas, e eu sempre recebo também de outras pessoas. Tire aqui tudo aquilo que você não usa do guarda-roupa e doe. Guarde dinheiro no bolso e espere até sentir o impulso. No caso,
a ação, né, a motivação do Espírito Santo para abençoar alguém. Domingo, eu pregando na igreja, eu falei sobre isso. Normalmente a gente vai assistir o culto e a gente não sai de casa de forma intencional para ofertar na igreja. E muitas das vezes, quando a gente faz isso, a gente escolhe a menor nota. Isso é uma verdade. Isso já aconteceu bastante comigo, até que Deus mudasse o meu espírito. Então, o espírito da avareza, ele vai querer sempre dar o pior. O espírito da avareza, ele vai permitir que você doe, mas ele vai dizer para você, doe coisas que não prestam mais. Já viu? Pessoas que doam roupas que não servem mais, sapatos furados. Não serve para você, não serve para mais ninguém. Então, dê coisas boas. E existem muitos testemunhos, muitas experiências de pessoas que doam, e doam generosamente, doam com alegria, e nada lhes falta. Eu conheço uma pessoa que é assim, abençoador, e financeiramente ele é uma pessoa bem-aventurada. Deus não deixa faltar nada para ele, porque o coração dele não está naquelas coisas. Se você quer, principalmente, ter uma transformação na sua vida financeira, comece a pensar nisso. Comece a orar ao Senhor para transformar o seu espírito, para que o seu coração não esteja nos bens e nos recursos. Comece a orar a Deus para que Deus te abençoe, porque a sua intenção é também abençoar outras pessoas. Saiba disso. Um coração liberal é um coração aberto para receber. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos clamar ao Senhor. Pai querido, abençoe essa pessoa que viu esse vídeo agora. Se há um espírito de avareza sobre ele, que ele seja quebrantado, que esse espírito de avareza seja repreendido no nome de Jesus. Porque os teus ensinamentos nos mostraram aqui que melhor é dar do que receber. Então que sejamos doadores, assim como o Senhor doou a nós, possamos doar a quem necessita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. Até amanhã. Comente aí, concorde, discorde. Eu não me importo, eu não me ofendo, né, se você discordar, não, tá? Eu gosto do debate, eu gosto da boa conversa, da conversa sábia, tá? Eu gosto quando vocês comentam aí, que eu posso responder. Esse é um princípio bíblico. Eu mostrei aqui vários versículos. Se você discorda, discorde da Bíblia, discorde de Deus, tá? Porque o que eu falei aqui é o que está na palavra. Amém? Até amanhã, Deus abençoe. Fica na paz.